Olá, eu sou Francisco, da Ludota e Associação de Promoção do Brincar. Somos uma associação sem fins lucrativos sediada aqui em Leiria. Um dos programas que desenvolvemos é este Brincar de Rua, que começou em no final de 2016, com o primeiro projeto piloto, com o objetivo de ligarmos as crianças à sua comunidade, ligarmos as crianças ao seu bairro, criando o que nós chamamos as tribos do brincar. A tribo do brincar basicamente é um grupo de crianças supervisionadas por no mínimo 2 guardiões do brincar, 2 adultos responsáveis, que se juntam num determinado local, que é fixo, a um determinado dia que é combinado entre os adultos para brincarem, para serem ativos, tentando combater assim o sedentarismo infantil e promovendo as trocas e os encontros entre pessoas que vivem na mesma comunidade. Em 2018, 2019, fomos convidados ou desafiados para trazer esta realidade para dentro das escolas e desenvolvemos um programa educativo, por assim dizer, não formal, focado nesta ideia também de promover um espaço de brincar e depois de jogar para as crianças no ensino básico, no primeiro ciclo do ensino básico. Eu, como tenho uns anitos de experiência, não se nota, mas tenho, gosto de utilizar uma analogia que é fácil de explicar o que me parece ser os grandes desafios do desenvolvimento de uma criança neste ciclo, né? neste período entre os 5, 6 e os 10, 11 anos de idade. E eu gosto de pôr as pessoas a imaginarem, imaginem que recebiam um Ferrari novinho em folha, ali com um motor cheio de energia, pronto a mandar cá para fora. E eu creio que é muito isso que acontece nesta idade. No fundo, o que acontece do ponto de vista cognitivo, há um incremento nas competências, nas capacidades que as crianças têm sobretudo de associar ideias, de ver a mesma realidade de ponto de vistas diferentes, o que lhes permite depois ir desenvolvendo as suas competências em áreas específicas, descobrindo os seus interesses e por aí adiante. Isto alavanca grande parte do que são depois os processos de encontro com os outros miúdos, né? Se eu desenvolvo os meus interesses, vou perceber que há outros que têm interesses parecidos comigo e então a seguir vou abordá-los e vou começar a desenvolver as minhas amizades e vou também conseguir ter mais competências para lidar com os conflitos, com a necessidade de trabalhar em equipa e tudo por aí. Portanto, nesta altura, isto começa tudo a enfavorcer e começa tudo a começar a ter lógica, né? Começa-se a montar aqui um puzzle. E, sobretudo, eu deixo este para o fim, mas eu penso que é sempre o mais relevante, que é, de facto, eles têm um corpo que já era muito irrequieto, que já era muito explorador, normal numa criança logo quando começa a levantar-se e a conseguir andar e a correr. Mas aqui o que acontece é que este corpo, que é forte, que tem energia, ganha também uma competência que é fundamental, que é cada vez mais consegue controlar-se melhor. Portanto, a coordenação motora tem aqui nesta altura um pico de desenvolvimento muito, muito significativo e é fácil de vermos isto nos miúdos, não é? Com desafios motores cada vez mais arrojados. Emerge aqui as competências mais específicas que depois lhes permitem desenvolver competências pós-desportos. Há miúdos que não vão por essa via desportiva, vão pela via da exploração da expressão plástica. Portanto, o corpo, este instrumento, este envelope fantástico, esta ferramenta que está aqui a pulsar energia, ganha capacidade de controle. E, portanto, isso é uma ferramenta fantástica, não é? Imaginar que eu tenho aqui um Ferrari fantástico e tenho uma pista onde posso acelerar este meu Ferrari, descobrir este mundo, experimentar tudo e mais alguma coisa, testar tudo e mais alguma coisa, desafiar tudo e mais alguma coisa. E agora o que é que nós fazemos com isso, não é? Por outro lado, o que é que nós adultos fazemos com isso? Eu acho que nós caímos num erro muito grande, que é
tentarmos ou mentalizarmos que por eles, de facto, se registaram uma grande evolução de competências, eles já sabem dizer coisas que nós ficamos assim a olhar para eles. Ei, como é que é possível que eu já saiba isto? Eu, na minha altura, quando eu tinha a idade dele, não sabia nada dessas coisas. Como eles já fazem coisas que não faziam quando eram ainda aqueles bebezinhos como nós gostávamos que eles fossem sempre, às vezes. Eu acho que nós caímos num erro muito grande, que é de imaginarmos que eles são pequenos adultos, adultos em ponto pequenito. E isso faz com que nós, em primeiro lugar, façamos logo uma coisa que é a pista que eles têm para desenvolver o seu Ferrari e acelerar o seu Ferrari começa a ser estreitadíssima, porque nós estamos sempre a dizer não, nós estamos sempre a evitar que eles tenham conflitos, a evitar que eles tenham acidentes e tudo mais. E depois ainda vai, para além disso, ainda fazemos decidimos uns caminhos ali todos malucos, porque nós achamos que é o melhor para eles, e é claro que sim, a educação fez uma evolução brutal. Os miúdos têm cada vez mais experiências que são de facto importantes para a vida deles, mas esquecemos um bocadinho que eles de facto continuam a ser crianças, não é? Estão a construir o seu ser. Essa é outra imagem que eu acho que é importante, que é, eles estão a construir as fundações de serem gente crescida. Não é? Eles não são gente crescida, estão em processo de crescimento, estão em processo de descobrir as suas responsabilidades, estão no processo de descobrir os limites do seu corpo e as capacidades que têm e os interesses que têm, estão em processo de descobrir as boas maneiras também. Portanto, eu acho que, por um lado, nós se calhar estamos a fazer este exercício de construir as fundações de quem eles são, dos seres que eles estão a desenvolver, um bocadinho de cabeça para baixo, não é? A exigir coisas deles, às vezes começa assim a pensar, será que nós não estamos a exigir coisas dele como se eles fossem uma coisa que ainda não são, não é? E lhes estivéssemos a pedir que eles tivessem comportamentos e ajustassem os seus comportamentos de uma maneira que não faz sentido, porque eles ainda não têm competências para o fazer e precisam de passar por um conjunto de experiências para chegarem a esse nível de responsabilidade, de educação, amabilidade, por aí adiante. E nós temos um espaço nisso, mas de facto eles precisam de brincar. A ferramenta mais importante que eles têm para perceber, para trabalhar nessas fundações, perceber os limites do seu corpo, os desafios que querem enfrentar, o testar as relações com os outros miúdos, o testar, o conhecer as suas capacidades, fazer esta coisa mágica de, como estes miúdos que aqui estão, acreditarem que, de facto, este pau que está aqui é uma varinha mágica que vai transformar o resto dos amigos todos que estão cá em baixo em sapos. Ou que são capazes de fazer esta coisa mágica que é eu imaginar uma coisa na minha cabeça só, e existe só no meu pensamento, e de repente eu tenho uma, duas mãos, tenho um pé, outro pé, um corpo que vai conseguir transformar essa coisa que estava só aqui no mundo da imaginação em qualquer coisa que é real. E vou testar isso, e vou errar, provavelmente vou cometer erros, mas vou experimentar e aprender com esses erros também. Portanto, o brincar é uma ferramenta fundamental que a biologia nos deu, que a nossa evolução nos deu, para testarmos o mundo, para nos testarmos a nós próprios, para testarmos o mundo, para testarmos as relações com os outros, para de facto fazermos este caminho de construção da nossa personalidade, do ser que nós estamos. É importante também dizermos que brincar não é brincar. Olha, vai brincar com o tablet. Isso não é brincar, não é? Esse brincar não contribui para a tal plataforma, para a tal fundação que eles precisam para crescer como gente, não é? Esse é o brincar do telhado, não é? Esse é o entretenimento do telhado. O brincar que estamos aqui a falar é um brincar de experiências de toque, de se magoar às vezes, de ver cara a cara as pessoas que temos à nossa frente, não é? O brincar da vida real, que depois se vai evoluindo para os jogos, não é? Com regras e que também são importantes para o desenvolvimento dos miúdos, claro que sim, e que depois eventualmente passa para o entretenimento puro, que tem que ver com depois todas as ferramentas digitais que andam por aí. Mas há uma pergunta que inevitavelmente temos que fazer. Então, espera, onde é que está
esse brincar na vida dos miúdos hoje em dia. Porque nós, se fecharmos os olhos, nós conseguimos ir ao nosso brincar da nossa infância, com toda a certeza que não teve nada a ver com este brincar dos miúdos de hoje. Não é? Mas eles não mudaram. A biologia das crianças de hoje é igual à biologia, à nossa biologia. Não é? Não houve uma evolução nesse sentido em 3 ou 4 gerações. Mas, de facto, a pergunta que se tem que fazer é: onde é que está o tempo e o espaço de brincar, dessa brincadeira livre, dessa brincadeira sensorial, dessa brincadeira de experimentação que nós tivemos e que eles têm cada vez menos? Olha, pensemos. Em primeiro lugar, nós, a maior parte de nós, fomos educados, crescemos junto de uma família alargada, dos primos, dos tios, dos avós, experiência que hoje os miúdos muito raramente têm, ou têm muito limitado, talvez aos fins de semana e tudo mais. Não é? Ponto 1. Ponto 2, nós cada vez, conforme nos vamos afastando mais para as cidades, temos menos relações, construímos menos relações sociais, cada vez conhecemos menos os nossos vizinhos, cada vez confiamos menos nas pessoas que estão à nossa volta. Portanto, terceiro ponto, que é que, consequência, cada vez os nossos miúdos brincam cada vez menos na rua, não é? Porque se nós não confiamos nas pessoas que temos à nossa volta, se nós não nos damos a conhecer, é impossível nós aceitarmos as condições de segurança que, eventualmente, o espaço do bairro, o jardim lá à frente do nosso prédio, lhes possa dar. E em terceiro lugar, há aqui um crescimento brutal de uma coisa que na nossa altura, quando eu cresci, era residual e focado na televisão, mas que agora encontra 1001 instrumentos para se materializar, que é o tempo de ecrã, o tempo de entretenimento no ecrã, no tablet, no smartphone, no computador, na televisão, na consola e tudo mais. E isto resultou numa coisa que é avassaladora. E se eu vos disser que o último grande estudo feito em Portugal sobre o tempo que as nossas crianças, e sobretudo vamos focar aqui nos 6 aos 11 anos de idade, passam em frente a um computador ou em frente a estes ecrãs recreativos, se calhar nós vamos pensar duas vezes, não é? O tempo calculado foi 200, qualquer coisa minutos. 200, qualquer coisa minutos. São mais... Por dia. Por dia. A média de tempo de ecrã em Portugal para crianças entre os 6 e 11 anos de idade é cerca de 200 minutos. Mais de 3 horas e 20 por dia em frente a computadores. E esse não é diabolizar o tablet e o smartphone e por aí adiante. Não é diabolizar, apesar de alguns conteúdos nós sabermos que não são próprios, mas não é diabolizar isso. É nós pensarmos, caramba, se eles estão metidos nesse tipo de entretenimento, onde é que eles vão de facto ter tempo e espaço para exercerem este músculo do brincar, esta ferramenta que a biologia lhes deu para eles se descobrirem eles próprios, para eles descobrirem o mundo, para descobrirem as relações com as outras pessoas. Não é? Portanto, acho que temos que pensar nisso. E, de facto, se olhamos para esta conjectura a 360 graus, descobrimos muito facilmente que os recreios das escolas são um dos bastiões da brincadeira, não é? Do espaço de brincar, do espaço de experimentar, de conviver, de desafiar, por aí adiante. E, claro, quem é que são os principais guardiões do brincar deste espaço? São os assistentes operacionais que transformam e que ajudam os miúdos a criar experiências relevantes no seu dia-a-dia. Portanto, o baú do brincar surge para dar tempo, espaço e tempo de brincar, deste brincar que tenho vindo a falar nos recreios das escolas, em primeiro lugar, apostando na diversidade das experiências de brincar que os miúdos podem ter. Depois, em segundo lugar, aposta também na autonomia e na responsabilização das crianças na gestão desse tempo e espaço de brincar, com a ajuda dos adultos que lá estão, claro que sim, mas apostando também nesta componente de formação pessoal e social, que é dar-lhes poder de escolha, dar-lhes poder de decisão, mas também responsabilizá-los pelas suas decisões e pelas atividades que fazem e da maneira como lidam com os materiais e tudo mais. E depois, em terceiro lugar, tentando fazer com que a experiência do recreio seja, em primeiro lugar, mais divertida,
Se os miúdos estão mais divertidos, estão mais felizes, eventualmente a experiência diz-nos que também vão estar mais tranquilos, vão-se reduzir o número de conflitos e de problemas que existem tradicionalmente no recreio. Depois, por outro lado, fazer com que isto seja, que o recreio seja de facto mais participado, no sentido que os miúdos possam escolher o que é que de facto podem brincar, e mais inclusivo no sentido de incluir toda a gente. Esta ideia de que os recreios servem só para jogar à bola e pouco mais que isso, é muito redutora também sobre o papel do brincar e do jogar, neste caso, na infância, e é nesta panóplia destes 3 grandes objetivos que o projeto do Baú do Brincar se quer focar. Então, na prática, uma componente relacionada com os objetos que estarão disponíveis ou que se querem disponibilizar para os miúdos, portanto, diversificar o número de materiais, de brinquedos que os miúdos podem ter dentro de um dito baú, não é? E que podem utilizar para brincar e para jogar no tempo de recreio. E por outro lado, num processo de capacitação dos assistentes operacionais, dos tais guardiões do brincar do recreio, para que eles também possam melhorar as suas competências ou desenvolver as suas competências nesta perspectiva de fomentar a autonomia e a responsabilidade dos miúdos no espaço do recreio. É claro que isto não vai ser um processo tudo cor-de-rosa e tudo a acontecer tudo sempre bonito. Não vai acontecer. São crianças, mais uma vez, estão em crescimento, estão em fase de descobrir e, sobretudo, estamos aqui num processo de transição em que em muitas escolas vão entrar novos objetos que não estavam no cardápio dos objetos normais que os miúdos teriam acesso fora do tempo de atividades estruturadas pelos adultos, não é? E mais uma vez aqui estamos a falar de brincar e de jogar, não na perspectiva de ter alguém que diz tu vais brincar ou tu vais jogar aquilo, não, é na perspectiva de estão aqui materiais, o que é que vocês podem fazer, e aproveitem esse espaço. Portanto, dizia que não é preciso que todos na comunidade escolar tenham a perspectiva de que provavelmente no início vai haver miúdos que se vão sujar mais, eventualmente podem estragar alguma roupa, eventualmente vai ter que entrar aqui a rotina de como é que se vão gerir os materiais e por isso eventualmente no início pode haver mais conflitos na gestão dos materiais. E por isso é preciso estarmos alerta para isso, mas a experiência diz-nos que isto é um período de habituação, como em todas as experiências novas da nossa vida acontece, não é? Um período de habituação em que provavelmente as coisas menos positivas vão acontecer, mas quando isto se resolver, o que vai acontecer é recreios de facto mais tranquilos, mais felizes e sobretudo mais ativos, não é? Porque, no fundo, é isso que todos queremos, não é? Quer nós tornemos quase irracionalmente, quase involuntariamente, não é? Pensemos que temos que estreitar a tal pista para o Ferrari andar, não é? Mesmo quando nós dizemos isso, ou quando nós bloqueamos a pista e dizemos não podes andar mais. No fundo, todos queremos sempre o melhor para os nossos miúdos, não é? Temos diferentes perspectivas sobre isso, mas todos queremos o melhor. Os assistentes operacionais querem o melhor para os miúdos, os professores querem o melhor para os miúdos, os pais querem o melhor para os miúdos, eles querem o melhor para eles, claro, e nós temos que aprender aqui a lidar com isto, aqui criando um ponto de vista um bocadinho ao invés do que normalmente fazemos, não é? É facto que nós tivemos uma grande evolução e nós, enquanto adultos, temos uma experiência que podemos dar para as crianças, não é? Para que eles possam, de facto, aprender coisas e ter experiências enriquecedoras, mas também é um facto cientificamente provado que as crianças precisam de tempo e espaço de brincar sem imposição do adulto, sem um guião do adulto. Um espaço de experimentação, de sucesso, de desaire, de tentativa e erro. No fundo, um processo de aprendizagem por elas próprias, sem pensar nas aprendizagens do A, do B, do C, da matemática, do estudo do meio e por aí adiante, mas um processo da criação das fundações daquilo que eles vão ser amanhã.
crianças que nós esperamos que sejam fisicamente ativas, socialmente ativas e atentas ao que acontece à sua volta. Portanto, este é o desafio que estamos a lançar às escolas. Da minha parte, eu estou disponível para contribuir para este processo de tornar os recreios um espaço de promoção de mais promoção de felicidade e de competências destas de base para as crianças. Portanto, estão aqui os nossos contactos. Entretanto, também vão receberem um conjunto de informações que têm a ver com a formação dos assistentes operacionais, mas estamos aqui disponíveis para fazer isto acontecer e para trabalhar com cada comunidade educativa para transformar os recreios de cada uma destas escolas que participam neste projeto. Saudações brincadoras e até breve, espero eu no recreio, na rua.